O engasgamento de bebês com até 1 ano de idade costuma acontecer com o leite materno. Em situações como estas, que podem ocorrer com qualquer recém-nascido, os pais devem manter a calma. Em Patos de Minas, o tenente Elias afirma que o Corpo de Bombeiros costuma receber mensalmente, pelo menos, um chamado referente ao engasgamento de bebês. Neste mês nós tivemos um caso atípico, né? Porque nós tivemos 2 chamados, né? Um em um dia, o outro no dia seguinte. Nos 2 casos, no primeiro dia era um bebê de 7 meses que ficou engasgado com leite e a senhora que estava cuidando da criança ligou para nós passamos essas orientações por telefone, deslocamos até o local e tivemos êxito em desengasgar a criança, né? A criança voltou a respirar normalmente. Esse caso foi na última segunda-feira à tarde. E ontem à noite, na terça-feira à noite, nós tivemos um caso muito parecido também, com uma bebê de 49 dias apenas, era uma bebê de colo mesmo, bem pequena, que também teve problema com o leite. Ela estava amamentando esse bebê com leite e em determinado momento ela também se engasgou, né? E nós tivemos o mesmo procedimento, passamos as orientações por telefone, deslocamos a viatura até o local e também tivemos êxito em reanimar essa criança, né? Fazer com que ela voltasse a respirar. O tenente explica quais são as diferenças do engasgo parcial de um engasgo total. A primeira coisa é verificar se a criança está chorando ou está conseguindo emitir algum som. Por quê? Se a criança chora ou se ela emite algum som, é um sinal de que as vias aéreas dela não estão 100% comprometidas, o ar ainda está passando por ali. Então, nesses casos, é manter a criança calma e levar até um atendimento médico. Agora, nos casos em que a criança não chora e não pronuncia nenhum som, é um sinal mais grave, é um sinal de que realmente as vias aéreas estão 100% obstruídas. No caso de engasgo total, os pais devem acionar o SAMU pelo 192 ou os bombeiros pelo 193. Os pais ou as pessoas que estiverem no local, elas devem posicionar a boca dela nas vias aéreas da criança e tentar fazer 2 sucções, né? Então, aquela pessoa que está lá, ela vai tentar sugar, né? Ela vai tentar sugar e cuspir 2 vezes. Se isso não desobstruir as vias aéreas da criança, nós vamos mudar, né? A gente pega a criança dessa forma, apoia ela no nosso braço, né? De bruço, assim, a cabeça para baixo, e vamos dar 5 tapinhas nas costas dela, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar ela novamente, né? Com a barriguinha para cima. E com 2 dedos vamos fazer compressões torácicas aqui no meio do peito da criança, né? 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou repetir esse processo dos tapinhas e das compressões quantas vezes forem necessárias até as vias aéreas da criança serem desobstruídas ou até o socorro chegar ao local. Esse é o procedimento padrão. O pediatra Lucas Rodrigues de Castro relata que outro acidente doméstico recorrente que pode ser evitado é a queda dos bebês de camas. E uma das principais medidas é que os pais evitem de compartilhar a própria cama com os bebês. Pelas dificuldades do bebê, o bebê dorme muito mal nessa fase inicial da vida. Às vezes dificuldade com a amamentação, aquela questão da mãe ter que ficar levantando a noite inteira. Os pais optam por colocar o bebê na mesma cama. E essa atitude, que num primeiro momento parece ser facilitadora, acaba por trazer vários prejuízos para a criança e aumentar muito os riscos de acidentes. Tanto em relação aos engasgos, porque o bebê ali que está mamando deitado ou que fica numa posição inadequada na cama, também os sufocamentos, porque pode ter um processo dos pais rolarem por cima do bebê ou o bebê se enforcar ali com o lençol ou edredom, e também a questão da queda da cama. Mas caso os bebês caiam, o ideal é levá-los urgentemente para um pediatra para uma avaliação. Sempre que um bebê cai da cama, o pai tem que observar, né, se o bebê teve sinais de alarme, né? Sinais de alarme a gente fala sobre vômitos, convulsão, sangramento, sangrou o nariz, sangrou qualquer coisa, sonolência excessiva,
E a sonolência excessiva é difícil, às vezes, do pai avaliar, porque o bebê geralmente já está na hora do sono, o bebê já está dormindo. Então, se tiver dúvida a respeito dessa sonolência, a fala desconexa, o bebezinho não vai falar, mas uma criança maior pode falar e falar coisas sem sentido. Esse bebê sempre tem que ser trazido para avaliação. Bebês abaixo de 1 ano que caem sempre tem que ser trazidos para avaliação. Bebê acima de 1 ano, às vezes, dá para observar, tendo cuidado com esses sinais de alarme. É preciso ficar atento com os cefalematomas, conhecido popularmente como galos. Se tiver um galo muito grande na cabeça, mesmo que o bebê esteja bem, conversando, comendo, ele tem que ser avaliado. Muitas vezes ele vai precisar fazer um exame de imagem, uma tomografia. E é importante a gente lembrar aos pais que nem sempre esses problemas acontecem imediatamente na hora que caiu. Então, com qualquer queda, por 24 horas, esse bebê deve ficar em observação. Não necessariamente internado, mas tem que ficar em observação pelos pais, porque pode acontecer de ele cair, não ter sintoma nenhum e só 24 horas depois, só no outro dia, ele vir apresentar esses sintomas.